Capítulo 3. Até que a morte nos separe. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Gênesis 2, 24. Um dos piores lugares do mundo para se sentar e esperar é a sala de espera de um hospital. Foi essa a conclusão de Gladys enquanto observava o local em que se encontrava naquele momento. Como ela, todos os demais ali, sentados, estavam como que anestesiados. Cada pessoa tinha ombros caídos e testa franzida. Preocupação e medo eram evidentes em todos os rostos. O que eles estavam esperando? Uns, que reaparecesse através das portas giratórias a pessoa levada para fazer tratamento contra o câncer. Outros, por notícias de algum ente querido, cuja vida estava por um fio em uma das salas de cirurgia. Gladys era mais uma coadjuvante naquela cena, semelhante às várias outras que também sofriam silenciosas. Ela estava sentada aguardando o relatório da cirurgia de Ponte Safena, 4 pontes, a que seu marido estava sendo submetido. Gladys e John estavam casados há mais de 30 anos, e até 5 anos atrás, ele era a verdadeira imagem de saúde. E então, aconteceu o primeiro ataque cardíaco. Graças a Deus, não tinha sido muito forte. O próprio médico deixou claro que, se John seguir a dieta prescrita e fizer exercícios, ele ficará bom. Essas palavras deixaram Gladys mais animada. Com dedicação e cuidado, ela começou a pesquisar sobre a doença cardíaca do marido e a aprender formas mais saudáveis de vida. Ela tentou fazer com que John comesse os alimentos recomendados e fizesse exercícios diários, mas ele não conseguiu diminuir seu amor por carnes, batatas e por uma confortável poltrona do papai. Assim, nos 5 anos seguintes, Gladys importunou John incansavelmente, além de se preocupar demais, quase que à espera de que algo mais sério acontecesse. E então, seus temores foram confirmados. John passou mal e pela manhã entrou em cirurgia de emergência. Só que dessa vez, o ataque cardíaco fora extremamente sério. Sua vida estava em risco. A ansiedade de Gladys era tanta que chegava a sufocá-la. Os pensamentos rodopiavam. Será que John vai sobreviver à cirurgia? Quem vai pagar por ela? Será que o efeito colateral de um ataque cardíaco e de uma cirurgia de grande porte como essa afetará a sua capacidade de trabalho? E a empresa onde John trabalha? Será que eles permitirão que ele mude para um cargo que seja menos estressante? E a minha saúde? Eu também não tenho estado bem. Estou um trapo de tanto me preocupar com tudo isso. E, uma após outra, a ansiedade no coração de Gladys ia levantando todas aquelas dúvidas assustadoras, enquanto ela olhava fixamente para o aparelho de televisão preso à parede, sem, no entanto, ter a menor ideia do que estava esperando. Preocupando-se com o marido. Todo casal enfrenta situações que levam, principalmente, as esposas a se preocuparem. Infelizmente, a preocupação parece fazer parte de nosso papel venerável. E com Gladys não foi diferente. Sentada naquela sala de espera, ela provavelmente rememorou as 3 décadas de sua vida de casada. Eu teria feito isso. Também já tive a minha porção de esposa aguardando notícias do marido, na sala de espera de um centro cirúrgico. Como a maioria das mulheres casadas, Gladys tinha tido fases maravilhosas durante o casamento, mas sua preocupação com a saúde de João não tinha sido a única motivo de ansiedade e preocupação de sua vida. E sei que Gladys não está sozinha em suas preocupações. Recebo diariamente
um grande número de cartas e e-mails e também converso regularmente, por ocasião de minhas conferências, com mulheres que estão lidando com problemas em seus casamentos. Quem sabe você seja uma mulher rara e excepcional que não tenha problemas, ou que já tenha sido capaz de controlar as suas preocupações. Se este for o caso, por favor, escreva um livro e compartilhe conosco seus segredos. Mas, quanto ao restante de nós, vamos conversar agora sobre algumas áreas em que temos a tendência de nos preocupar com nossos maridos. Área de saúde. Posso afirmar que o item saúde do marido está no topo da lista de nossas preocupações, inclusive na minha. Quando jovens, os casais se sentem invencíveis. E, por favor, desfrutem de cada minuto dessa descontraída vitalidade. Eu me divirto cada vez que me lembro dos gloriosos dias de nossa energia e habilidades, aparentemente ilimitadas. Jim e eu acampávamos e navegávamos, e de vez em quando também esquiávamos. E mesmo depois que as crianças chegaram, andávamos de bicicleta aos sábados por aproximadamente 50 quilômetros, com cadeirinhas de bebês e bebês dentro delas. Um em cada bicicleta. Com o passar do tempo, porém, problemas de saúde começaram a surgir como que tirando parte do brilho de um dia de verão. Das dores que surgem, algumas vão embora com uma aspirina, mas outras ficam como sinal de que algo está errado. Essas condições indicam que é hora de alterar nosso estilo de vida. Doenças graves chegam e passam a exigir prescrição de medicamentos para o resto da vida, para as esposas e para os maridos. A vida muda, conforme o tempo passa e as preocupações vão se avolumando proporcionalmente. As estatísticas revelam que a maioria dos maridos morre antes de suas esposas. Assim como Gladys, seu marido também pode estar enfrentando sérios desafios de saúde, ou estar para virar o cabo da boa esperança. Também, como Gladys, o que você pode fazer é ajudá-lo a lidar com a saúde, incentivar e objetar. Mas se ele não quiser cooperar, ou se as mudanças que vocês implementaram não funcionarem, infelizmente, você também poderá ir parar na sala de espera de um hospital. Área de trabalho. Essa é uma das notícias mais recorrentes ultimamente. Estou me referindo às estatísticas sobre o número crescente de pessoas que passou a fazer parte das novas e surpreendentes fileiras de desemprego. O comentário refere-se ao país de origem da autora. Algumas foram forçadas a abandonar a faculdade por terem sido dispensadas. E qualquer homem ou mulher que esteja empregado acaba, inevitavelmente, pensando e se preocupando com a segurança de seu emprego. Aumento de salário, então, está fora de cogitação. Muitas empresas que estão mantendo seus funcionários abaixam-lhes o salário, diminuem a jornada de trabalho ou então a aumentam, de forma que o trabalho seja em dobro, mas sem remuneração extra. Os benefícios também estão sendo reduzidos. Mesmo aqueles que não estão sendo afetados por medidas de redução de custos estão trabalhando mais e passando por duplo estresse. Cada vez menos trabalhadores se levantam pela manhã pensando: amo meu trabalho, mal posso esperar para chegar lá. Os maridos se preocupam com a estabilidade do emprego e com a renda. E as esposas? Também. Conheço uma mulher que não trabalha fora, mas tem preocupações de sobra com o marido que foi contratado para realizar um projeto bem específico. Se ele cumprir o prazo e o projeto for aprovado, ele conseguirá manter seu emprego por mais um ano, de forma a pegar outro projeto e assim por diante.
Esse tipo de atividade gera grande preocupação diária para ambos. Lembro-me ainda de um outro caso, cuja jovem esposa também fica em casa cuidando dos filhos que são bem pequenos. O marido tem até certa estabilidade no emprego, mas a única forma de ele conseguir uma promoção e ter um aumento de salário é continuar seus estudos, prestar uma bateria de exames e competir com um exército de concorrentes para a mesma posição. Esse tipo de pressão também é fonte constante de preocupação. Outra situação que ocorre muito é a da esposa que recebe um telefonema do marido, uma hora após ele ter saído de casa para trabalhar, dizendo que está voltando para casa. A firma em questão avisara que estaria dispensando alguns funcionários e naquela manhã, logo o marido dela fora cortado. Alguns dos funcionários que estavam sob a ameaça de corte, na iminência de perder o emprego, conseguiram guardar algum dinheiro. Com isso, eles puderam se manter por alguns meses, pois a quantia fora separada exatamente caso lhe sobreviesse esse tipo de situação. Mas a mulher se preocupa assim mesmo. O que acontecerá quando o dinheiro acabar, já que conseguir emprego hoje está mais difícil do que nunca? Também já ouvi muitos casos em que o marido, devido ao grande estresse e preocupação com a segurança de seu emprego, teve problemas cardíacos ou desenvolveu outros sérios problemas físicos. Poucas mulheres não precisam se preocupar com a segurança de emprego e com o salário de seus maridos. E creio também que a maioria delas se preocupa em como ajudar a aumentar a renda familiar. Se ela não trabalha fora, será que deve sair e procurar emprego? E em casos em que a mulher já está há muito tempo em casa e nem sabe mais o que fazer para complementar a renda? Ou se ela já está trabalhando, provavelmente passará pelo mesmo estresse de seu marido. Com a crise financeira, se ela já está com mais idade ou começou a trabalhar só para atravessar uma determinada fase enfrentada pela família, provavelmente está pensando se poderá realmente parar, pois sua volta ao mercado de trabalho, originalmente, tinha sido por um curto período. Mas, se nesse meio tempo o marido perdeu o emprego e ela manteve o seu, que tipo de estresse isso acarretará ao casamento e à família? Eu mesma conversei com muitos casais, onde o marido é agora um dono de casa. Essa situação não era plano original do casal, mas acabaram se adaptando por uma simples questão de sobrevivência. Área espiritual. Para uma mulher cristã, o crescimento espiritual está, em geral, nos primeiros lugares de sua lista de objetivos. Mas quando se trata do crescimento espiritual do marido ou a ausência deste, bem, isso pode ser um motivo de estresse e de preocupação. Por quê? Porque a ligação entre marido e esposa é muito profunda. O que afeta um, afeta o outro. E porque o casamento é a união de dois pecadores egoístas. Um bom relacionamento implica trabalho duro por parte de dois parceiros, mesmo que ambos sejam cristãos maduros e em crescimento contínuo. Se um dos parceiros não está no mesmo passo, espiritualmente falando, o casamento e a família sofrem e ficam em grave desvantagem. Essa união é como uma banqueta de 3 pernas, com uma delas cortada. Algo absolutamente vital estará faltando. Se o casal não está focado em Deus, seguindo suas orientações para a vida, nem sendo liderado pelo Espírito Santo, isso aumenta em enormes proporções as possibilidades de discordância, falhas de comunicação e mal-entendidos. Gladys é um exemplo excelente desse abismo espiritual entre marido e mulher. Ela sempre amara a Deus, tendo sido ao longo dos anos fiel na leitura e estudo da Bíblia. Por sua familiaridade com a palavra, ela era frequentemente convidada para dar estudos bíblicos para mulheres.
No começo, ela ficou muito animada e sua dedicação ao ensino trouxe-lhe também grande e rápido crescimento espiritual. Havia apenas um problema. John não estava no mesmo patamar espiritual que ela e, sinceramente, nem queria estar. Nos primeiros anos de casamento, ele até se esforçou, mas, como Gladys começou a frequentar os estudos bíblicos e até mesmo a ensinar, seu zelo inicial começou a diminuir. Depois de alguns anos, Gladys sentiu que John passara a se retrair diante de assuntos espirituais e ficar intimidado por seu conhecimento e entusiasmo. Por fim, ele desistiu de tentar alcançá-la. Gladys queria ser fiel aos seus dons espirituais, mas começou a temer que seus compromissos com a igreja pudessem criar uma barreira entre ela e o marido. Enquanto Gladys estava naquela sala esperando para saber se John iria sobreviver, as perguntas que por anos a tinham atormentado vieram novamente à tona. Como manter meu casamento e ainda servir fielmente a Deus? E se John viver, o que eu poderei fazer para incentivar seu relacionamento com o Senhor? Mais do que nunca, ele precisa agora de força e ajuda de Deus. E se ele morrer, será que seu relacionamento com Deus é real? Será que ele é verdadeiramente salvo? Será que vamos nos encontrar no céu? Área de fidelidade. A tentação sexual no casamento não é certamente um assunto novo. Basta ler Provérbios 7, 6, 23, escrito possivelmente em 1000 a.C. Uma mulher não pode deixar de se preocupar quando seu marido sai de casa vestido para o trabalho, todo elegante, enquanto ela ainda está de pijama ou de agasalho. Suas preocupações aumentam ainda mais quando lembra que o último olhar que ele lhe deu foi exatamente na hora em que meio potinho de comida para beber derramou-se em sua roupa. E certamente não ajuda a lembrar que ele está indo a um local de trabalho em que as mulheres, além de inteligentes e bem-sucedidas, estão bem vestidas. Certamente não há comida de bebê espalhada em seus dispendiosos modelitos. Há também a tentação vinda da internet. O tempo gasto, bem como o que é visto, é um grande problema para os homens de hoje e motivo de grande preocupação para a maior parte das mulheres. Tentação física em todas as suas formas é uma preocupação constante, especialmente se ela está preocupada com o relacionamento do marido com Deus. Se ele está oscilando espiritualmente, isso costuma afetar o casamento e a capacidade de resistir à tentação. Área de amizade. O casamento é um relacionamento especial e único. Para que ele continue vivo e vibrante, é necessário que ambos os parceiros continuem a trabalhar para encontrar interesses em comum. Você se lembra da época de namoro? Você e seu então futuro marido procuravam deixar bem claro do que cada um gostava e faziam um baita esforço para se comunicarem a respeito de um grande número de áreas. Socialmente, vocês conheciam as preferências um do outro e faziam juntos muitas atividades. Porém, como é normal na maioria dos casamentos, trabalho, casa cheia de filhos, netos, atividades, compromissos, pais e sogros, amigos, tudo isso e mais coopera grandemente para que uma distância surja e aumente entre o casal. Torna-se cada vez mais difícil superar as necessidades de sobrevivência e manter a sintonia um com o outro. Gladys percebeu que ela e John estavam se distanciando. Então, resolveu se esforçar para descobrir algum novo interesse de seu marido. Mas a ideia não deu certo. E ela desistiu. Pelo menos externamente. Mas no fundo, ela começou a se preocupar.
temendo que seu casamento se tornasse como tantos outros, 2 estranhos vivendo sob o mesmo teto. Ao ler este capítulo, talvez você tenha se identificado com algumas ou com todas as áreas aqui esboçadas, ou quem sabe, você tenha feito a sua própria lista. Mas seja a minha ou a sua lista, você e eu precisamos perceber que nenhuma dessas áreas está, em última análise, sob o nosso controle. Então, por que se preocupar? O que uma esposa deve fazer? A vida não é fácil, e o casamento, com todos os seus desafios, também não. Apesar dos muitos aspectos positivos, às vezes a vida conjugal parece ter mais problemas do que podemos aguentar. E então, a preocupação chega com força total. Seu casamento pode não ser o ideal. Talvez seu marido não seja tudo o que poderia e deveria ser. E então você se pergunta: o que eu posso fazer por meu casamento? Qual a resposta? Posso me preocupar com ele? Essa é a nossa primeira reação. Preocupação é o caminho mais fácil de se tomar quando as coisas não vão bem. Mas será que a preocupação realmente ajuda? Será? Ela consegue motivar um marido a trabalhar em meio às suas lutas? Ela o ajuda a crescer ou a ser o líder espiritual do lar? Nós conhecemos a resposta para essas perguntas, não é? E provavelmente chegamos a essa conclusão por experiência própria. Mas então o que podemos fazer? Abigail, uma mulher do Antigo Testamento, vem em nosso socorro. Ela tem sábios conselhos sobre como podemos apoiar nossos maridos, especialmente em tempos difíceis. O marido de Abigail, 1 Samuel 25, 1-13. Nabal era um homem rico, mas rude, grosso, indelicado, antissocial e provavelmente alcoólatra. A Bíblia diz que ele era mau, versículo 17, e que o significado de seu nome era tolo, versículo 25. Com total falta de tato e sabedoria, Nabal ofendeu o guerreiro e futuro rei Davi, recusando-se a dar alimento aos seus homens, mesmo depois de eles terem protegido os pastores e os rebanhos de sua propriedade. Davi ficou tão ofendido com aquela injustiça que saiu para encontrar Nabal e sua família, pronto para causar grande dano a eles. Os atos de Abigail, 1 Samuel 25, 14-38. Quando Abigail ficou sabendo do tratamento ultrajante de Nabal a Davi e a seus homens, bem como de sua ira e o plano para aniquilar Nabal e tudo que a ele pertencesse, ela entrou em ação para fazer o que o marido deveria ter feito. Ela juntou todas as coisas de que o grupo de Davi precisava e as levou até ele, jogando-se aos seus pés. Ali, ela implorou por sua misericórdia, na esperança de acalmar a fúria que ameaçava sua vida e a de sua família. Ao voltar para casa depois de entregar os suprimentos e apaziguar a ira de Davi, Abigail encontrou seu marido dando uma festa. Nabal estava totalmente embriagado, alheio à sua gafe social. Já que falar com o marido bêbado não seria conveniente, ela sabiamente esperou até a manhã seguinte para contar o ocorrido e a gravidade da situação. O exemplo de Abigail. Primeiramente, deixe-me perguntar como você teria lidado com essa situação. Um homem poderoso e justo tinha feito uma boa ação e, em vez de agradecimento, recebeu desprezo e desrespeito. Você teria andado de um lado para o outro, torcendo desesperadamente para que seu marido tivesse um lampejo de sabedoria?
Você torceria as mãos ou enrolaria o cabelo nos dedos? E o que você teria contado a seu marido sobre a situação e a consequência, especialmente depois de encontrá-lo tão despreocupado e alheio ao que fizera? Você teria gritado, dando-lhe um bom sermão? Ou o teria xingado, estúpido, tolo, palerma, imbecil, seu idiota? Ou espezinhado com suas palavras? Podemos aqui aprender preciosas lições com Abigail. O que ela fez? Resumindo, ela foi discreta e sábia. A sabedoria por ela demonstrada salvou-lhe a vida. Ela percebeu o problema que seu marido havia criado. Ele, definitivamente, tinha tomado uma decisão errada que quase lhe custou tudo o que tinha, inclusive a vida, a propriedade, a esposa e seus inocentes empregados. Mas Abigail foi rápida e cuidadosa. Ela demonstrou bom senso, escolheu bem as palavras e agiu sabiamente. Sua resposta, ações e vocabulário, tanto para Davi quanto para o seu marido, foram eficazes e ajudaram a desarmar uma situação potencialmente desastrosa. O ponto principal da história de Abigail é que você pode ajudar seu marido mesmo que ele não queira. E adivinhe, esse tipo de ajuda não é resultado da preocupação. Não, não é. Ele vem da sabedoria, decisões sábias, atitudes sábias e palavras sábias, dirigidas por Deus em resposta às suas orações. Não vem de sua preocupação. Você só precisa ser discreta, pedir a ajuda de Deus, agir de acordo com o que Ele orientar e não sob o impulso de sua ansiedade. Faça a sua parte. O casamento é um trabalho em equipe e, às vezes, as equipes esportivas, corporativas, educacionais ou conjugais falham ao trabalhar em conjunto, como unidade. Quando isso ocorre, seu desempenho é prejudicado. Os participantes vão exercendo seus papéis, fazendo o que devem fazer, mas não ganham. Eles não conseguem desfrutar da celebração que só um esforço em equipe pode gerar. Bom, com o casamento é assim. Vocês formam uma equipe e não há como forçar seu parceiro a fazer algo que ele não queira. Então, em vez de se preocupar, faça o que puder para ajudá-lo e honrá-lo. Seja uma recusa de levar a saúde a sério, como Gladys passou, desperdício de tempo ou dinheiro ou uma centena de outras coisas. O importante é você fazer a sua parte. Pare de se preocupar com as falhas de seu marido e de sofrer com o que, em sua opinião, ele faz de errado. Em vez disso, passe a focar e a se concentrar no que ele tem de bom e faz certo. E aqui, dê um passo além. Verbalize suas conclusões a ele. Trabalhe para mudar a perspectiva dele. Quando vocês se casaram, ele era, aos seus olhos, um homem maravilhoso. E se você mudar a sua atitude, o homem maravilhoso poderá vir novamente à tona. Pense sempre nos traços dele que inicialmente a atraíram. Busque de forma consciente perceber o que ele faz de melhor, de útil, de louvável. E não se esqueça de elogiá-lo e de compartilhar suas observações. Intensifique as orações por seu marido. É difícil criticar alguém por quem você está orando. Portanto, ore. Oração nunca é demais. Só cuide para que não seja de menos. Ore especificamente por suas áreas de preocupação. Encare a oração por seu marido como um compromisso vitalício.
Quando em determinada área os pedidos estiverem sendo respondidos, agradeça a Deus. Depois, passe para o tópico seguinte. Converse com seu marido. A maioria dos conselheiros conjugais diz que um casal que conversa entre si pode resolver qualquer problema que surja em seu casamento. Se você tem se preocupado com alguma área da vida de seu marido, peça a Deus para mostrar como você pode ajudar a resolver o problema. Depois, siga o exemplo de Abigail e seja discreta. Reflita sobre suas atitudes, sobre o momento adequado e sobre o que você dirá. Acima de tudo, examine o seu coração. E então, pergunte ao seu marido como você pode ajudar ou em que você pode mudar. Preocupação, um hábito que pode ser quebrado. Como mulher casada, posso dizer que meu marido é, sem sombra de dúvida, meu melhor amigo e companheiro. Jim e eu atravessamos o início de nosso casamento, passamos pela experiência de ter filhos, de vê-los crescer, casar e começar suas próprias famílias. Tudo transcorreu de forma natural e positiva. E com o passar do tempo acabamos ficando de novo só nós dois. Assim, como esposa, quem tenho eu para me preocupar? Quem é o primeiro nome de minha lista de preocupação? O meu marido é a outra parte de um time de 2 pessoas ao qual pertenço. E como você bem sabe, há muito com que se preocupar. Seja qual for a fase da vida de casada em que você está, enquanto lê este capítulo, coragem. Você pode dominar sua tendência natural para a preocupação. Você pode quebrar esse hábito. Espero sinceramente e oro para que você escolha um caminho melhor e não precise passar pelas repercussões físicas causadas pela ansiedade. Você não precisa roer as unhas, torcer as mãos, andar de um lado para o outro, nem virar uma pilha de nervos. E você também não precisa ter enxaqueca, úlceras hemorrágicas, nem sulcos profundos na testa. Não! Você pode criar bons hábitos que cortem a preocupação pela raiz, impedindo que esta se transforme em vício. Tudo se resume às perguntas: eu tenho disposição para obedecer ao mandamento de Deus de não me preocupar? Eu tenho disposição para confiar em Deus em vez de ficar ansiosa? Eu tenho disposição para trocar minha preocupação pela força, sabedoria e paz de Deus que excede todo entendimento? Faça como fez Davi. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Salmo 34:4. Buscar ao Senhor. Esta é a sua parte na luta para vencer as preocupações. E a parte de Deus qual é? O que o versículo diz: Ele vai responder e nos livrar de todos os nossos temores, preocupações. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34:17.